Em busca de mais um centroavante, Ciel e Luan Silva entram na mira do azulão. O lateral direito, Vidal de saída. Isso e as últimas do azulão você acompanha aqui no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Agora vamos embora porque tem notícia, tá? Do Azulão, a rodada terminou também, então a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Porém, o CSA tem algumas novidades. A primeira é que o zagueiro Jackson, ele já está no bid, então já pode enfrentar o Londrina, né, na próxima rodada. Ele já chegou pronto, de um tempo a mais aí, né, de treinamento, né, se condicionar melhor para poder estrear aí pelo CSA. Deve ser titular, inclusive, né, a expectativa que se tem é que ele já vá para jogo e já entre como titular, né. Então vamos aguardar para ver qual vai ser a escolha do técnico Igor Magalhães, mas no sábado o CSA já tem novidades, que é o zagueiro Jackson, tá? Outra novidade que eu acho que alguns torcedores do CSA podem acabar gostando, porque o Vidal acabou se tornando uma figura, não sei, antipática por parte da torcida, né? Ele deu a opinião dele numa coletiva olhando mais o lado humano, né? No caso do Cedric, queria que o Cedric continuasse, a gente sabia de tudo isso, só que isso pegou mal por parte da torcida. Aqui eu vou me ater apenas ao que ele produziu dentro de campo. E dentro de campo o Vidal nitidamente não conseguiu chegar até o CSA, né? Ele que tem vários históricos de acesso aí no currículo. Ele tá fora do CSA, né? Essa é a informação do Severo Oliveira. Ele chegou em fevereiro vindo do Pelotas, mas teve poucas oportunidades, atuando apenas em 3 jogos e sofrendo com algumas lesões, o que impediu uma sequência. Na posição, o CSA conta com Felipe Albuquerque, Diogo Batista e também tem o Ramon, que, pelo que eu venho observando, ele tá sendo mais olhado, né, como lateral direito mesmo. Até porque o CSA tem muito volante, então acaba que não faz muito sentido, né? Então, fica aí como opções na lateral direita, Felipe Albuquerque, Diogo Batista, e segundo o Emerson Júnior, deve ter mais algumas saídas. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Realmente, em algumas posições, o CSA tem jogadores demais, e aí você precisa dar uma enxugada nessa folha, porque já que você tem jogadores que você não vai contar, você precisa trazer jogadores para aumentar a qualidade do seu grupo, né? A qualidade do seu elenco. O CSA tá precisando disso, porque nos últimos jogos a gente percebeu que tá faltando peça, tá faltando banco, e aí tá faltando opções, melhor dizendo, e aí o CSA precisa ir pro mercado, então não faz sentido só ficar inflando, mas também tendo um determinado cuidado, que é você não tirar jogadores demais e você ficar sem ter quem colocar na Copa do Nordeste nem na Copa do Brasil. Você ainda tá jogando as competições, então não vai largar de mão e também precisa ter gente para colocar para jogar. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, porque o Emerson, ele traz uma informação bombástica, né, que é a dos centroavantes. E aí a gente vai colocar primeiro as falas do Emerson e depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. E liberou o lateral Vidal. Ele, na verdade, não vai deixar saudade porque praticamente não atuou, né? Para essa posição, inclusive, o CSA tem o Felipe Albuquerque, que é o titular, tem o outro, Bruno, que ainda praticamente nem jogou uma partida inteira, enfim, e ainda tem o Ramon, que quando o Felipe estava machucado, atuou muito bem por ali. Então o CSA liberou esse jogador e deve emprestar pelo menos mais 3 jogadores, dando uma desafogada aí no elenco. E o camisa 9, famigerado camisa 9, né? Porque rolou o final de semana, Alô Gamalho, quando o CSA tinha feito apenas uma consulta, até porque o jogador tem mercado na Série B e o CSA não vai contratar esse atleta. O detalhe é que não está 100% garantida a ida do Thiago Marques, o retorno para esse jogo contra o Londrina, apesar de que ele começou a transição na semana passada. E a gente está vendo a má fase que passa o Igor Bahia, né? O CSA fez uma consulta já com uma espécie de início de negociação com 2 jogadores, separadamente, para ver o que vai rolar. O Ciel parece um loop eterno, né? Porque todo ano roda esse nome. Agora é uma outra situação, o jogador já está com 42 anos, uma crise financeira terrível lá no time do Ferroviário, lá do estado do Ceará. Mas o Ferroviário ganhou o final de semana e tem uma sobrevida, né? De qualquer maneira, o CSA
olha para esse jogador. E o outro é o Luan, da equipe do Amazonas, um jogador que já está lá desde o ano passado, subiu da Série C para a Série B. E o detalhe aqui, o jogador está no banco de reservas. E também joga no final de semana. Só que o CSA precisa de um jogador para ontem. E aí o CSA aceitou a contratação do Adiel. Estava tudo pronto, eu quase divulgo essa contratação, então eu vou esperar para os programas, né? E aí o negócio desandou. Por quê? Porque é um jogador muito jovem, tem apenas 23 anos. Vocês terem uma ideia, nesse ano, no Galo Maringá, que é um time da segunda divisão do Paranaense, 14 jogos ele marcou 10 gols. Então, apesar da competição, você despreza o nível técnico, mas é um jogador que coloca a bola para dentro e era um jogador que ia chegar hoje. Mas desde ontem eu tenho essa informação, tem um assédio muito grande de outras equipes. Será que tem mesmo e tal? E aí o negócio desandou porque o clube que ele estava, o Grêmio, o Galo Maringá, ele estava por empréstimo, comprou os direitos do jogador e queria emprestar para o CSA compensação financeira, o negócio desandou. O CSA trazendo esse jogador iria trazer mais um outro no final de semana, independente de qualquer situação. Como essa questão do Adiel desandou, não sei se o CSA ainda vai trazer 2 jogadores, porque é difícil você trazer a toca de caixa, né? O jogador iria chegar hoje, treinava amanhã, treinava quinta e viajava. Agora não vem mais. Vamos aguardar para ver que bicho vai dar. Agora o CSA precisa urgentemente contratar um centroavante. Se vai dar tempo antes do próximo jogo, não sei. Mas que precisa contratar mais um centroavante, precisa, porque vai enfrentar o Londrina no final de semana. O Londrina está bem dentro da tábua de classificação e o CSA terminou a rodada do mesmo jeito que começou. Na 9ª colocação, né? Mas Luan Silva é esse rapaz, né? O Ciel todo mundo conhece, então eu vou dar uma atenção maior aqui para o Luan, porque realmente é um jogador que eu não tô lembrado, tá? Do futebol dele, para ser bem honesto, mas joga de centroavante, joga de ponta esquerda também, confesso que, novamente, não lembro, né, do futebol dele, então eu não consigo dizer quais são as características, né? Mas diz aqui que de preferência ele é ambidestro, então já tem aí um ponto positivo, né? Mas na Série B ele jogou 9 jogos, 434 minutos e marcou 4 gols. Cara, são números bons, tá? São números bons. O último jogo dele foi no dia 5, né? Inclusive foi expulso, né, aos 23 minutos, mas foi dia 5 e o último gol marcado foi no dia 9 de junho. Então ele tá aí há mais de um mês, né, sem marcar, mas também ele aparentemente não é um titular lá do Amazonas. Então o CSA pegaria um jogador de Série B, né, para disputar uma Série C e é lógico, né, o CSA não tem dinheiro para isso, para tirar um titular absoluto, né, de nenhuma equipe da Série B hoje. A situação do CSA financeira não permite. Então, seria um jogador para jogar a competição, realmente que conhece a competição, né? No Amazonas, em 2024, ele teve 13 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. Também são números bons, tá? Levando em consideração que ele vem a priori para ser reserva do Thiago Marques, que viria no caso, né, ser reserva do Thiago Marques. Então, é um jogador aí que aquece, né, essa disputa. Eu cometi um equívoco, tá? Ele jogou a Série C em 2023, né? O Amazonas, ele tá na Série B, é o segundo ano, né, na Série B. Então, no ano de 2023, na temporada de 2023, ele teve 33 jogos e 9 gols. Também números que eu considero como ok, tá? Para uma Série C. E lembrando que ele viria para dividir aí as atenções, né, com o Thiago Marques. Agora, na Série C de 2023, ele teve 20 jogos e marcou 3 gols. Né? Por exemplo, na fase decisiva aí na Série C, ele não teve tantos gols assim. Mas é um jogador que saiu, né? Foi para esse time daqui da Macedônia, jogou 17 jogos, fez 4 gols, voltou pro Amazonas, voltou para fazer gol, né? E esse ano ele tem 20 jogos, 8 gols e 1 assistência, tá? Olhando o histórico recente, eu acho que são bons números para o que o CSA tá buscando dele, né? O que ele tem a oferecer aí ao CSA. Então vamos ver se vai ser esse nome ou se vai ser o do nosso querido Ciel, né? E o Ciel é um nome que, como disse o Emerson, né, é um nome que sempre tá voltando aí à pauta do CSA, né? Ontem eu fiz o programa, toda segunda-feira, né? Eu tô na Nova Rádio Jovem, né? Então a gente sempre tem aquele debate de segunda, né? Bancada cheia e teve também a participação do Alberto Oliveira, inclusive. Então, eu vou deixar aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, para que você consiga assistir, caso tenha curiosidade e não tenha visto. Mas até levantei, né? O nome do Ciel, para mim, não seria loucura
pelo que ele viria proposto a fazer. Lógico que você tem que observar um monte de coisa. O Ciel no Ferroviário é o dono do time. Aqui ele viria para ser mais uma peça importante, mas viria para ser mais uma peça, né? Então teria que ver todo esse ecossistema aí no CSA. Ele aceitaria ser reserva do Thiago Marques, né? Como o Igor Bahia por muito tempo aceitou e continua aceitando, né? O Igor Bahia, mesmo marcando gols, se o Igor Magalhães colocasse ele na reserva para colocar o Thiago titular, ele aceitaria tranquilo. Será que o Ciel aceitaria isso? Então, são coisas que, por mais que o torcedor ele não queira talvez olhar, né, nesse momento, mas é algo que eu também tenho que colocar na equação, porque o relacionamento dentro de um clube também é importante e faz você ter sucesso ou não, né? Não que todo mundo tenha que se gostar, mas que todo mundo tem que se respeitar ali dentro de campo e entender ali o que é preciso para conseguir o objetivo. Que pesa para o Ciel, talvez seja a idade, mas a gente fez aqui o nosso pré-jogo contra o Ferroviário, a gente mostrou o mapa de calor e vê que o Ciel é um jogador que preenche muito bem o campo, né? Ele não fica só limitado a ficar dentro da área. Contra o CSA deu para ver um pouco isso até pela limitação do Ferroviário. O Ciel tem que sair muito da área, então para ele sair, ele tem que ter recurso, né, para conseguir ajudar no jogo. E eu acho que ele ainda tá conseguindo fazer. E no Ferroviário ele está ainda conseguindo fazer gol. Aqui para o CSA o que tá faltando é realmente aquele cara que consiga colocar a bola para dentro, já que o Thiago Marques está machucado. A gente também tem que ver essa questão da recuperação do Thiago, estando bem. O Igor Magalhães já disse que ele vai para a arena, vai para o jogo e é titular, mas me mostra nessa movimentação do CSA o senso de urgência que a gente cobrou aqui, né? Que precisaria dessas contratações para ontem. Lógico que a minha fala é só para mostrar que você precisa ter rapidez, mas que você não vai fazer de qualquer jeito e que realmente você demanda um pouco de cuidado, né, na hora de você fazer uma negociação. O CSA tá fazendo, pelo que eu tô vendo, né, tá fazendo o que é possível, né? Que é buscar nomes, buscar soluções para já tentar colocar nesse final de semana. Vamos ver se vai realmente conseguir. É muito difícil, é uma tarefa muito difícil, até porque você precisa ter um mínimo de período de treino, né? Tem a viagem também aí no meio do caminho. Então vamos ver se o CSA vai conseguir. Eu acho que o foco maior agora para o torcedor azulino, sendo bem honesto, torcer para o Thiago voltar e voltar bem. Já nesse final de semana, já que não é certeza. Mas ele já disse que não tá sentindo dor. Vamos ver o que é que acontece. Mas o foco agora tem que ser esse para o torcedor azulino. Torcer para uma melhora do Thiago para ele estar em campo e como titular. Para a diretoria é manter realmente essa atenção, manter esse senso de urgência, porque precisa dessas contratações para ontem. E eu gostei aí dessa movimentação também de tirar alguns jogadores que não estão sendo utilizados pelo clube. Não dá para você ficar com dinheiro parado no banco. E no caso, às vezes, não é nem no banco, né? Ficar com dinheiro parado só treinando durante a semana. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também, né? Fora isso, o CSA terminou a rodada na Série C, né, na 9ª colocação, né? A mesma posição que continuou, só que agora com 18 pontos, empatado ali com o 8º colocado, que é o Brusque. Mantém muito a história, né? O CSA tem as oportunidades dentro da competição. A competição permite que o CSA consiga voltar ao G8. Por exemplo, agora, se o CSA tivesse ganho, estava dentro do G8 tranquilamente. Se eu não me engano, era 7º colocado, né, com 20 pontos. Mas o CSA não aproveitou. Tá passando o tempo e o CSA precisa voltar a vencer o mais rápido possível contra o Londrina, um time complicado, embaçado, mas eu gosto de falar essas coisas aqui que geralmente nesses jogos em que o CSA tá cheio de problema, né, com um jogador suspenso, jogador importante suspenso, né, com dúvida se vai o centroavante ou não, né, que talvez algumas pessoas até desconfiem se dá para o CSA ganhar. Nesses jogos o CSA tende a surpreender, né? Já aconteceu inclusive nessa Série C, tá? O jogo contra o São Bernardo era um jogo muitos questionamentos. O CSA conseguiu vencer e fazer, inclusive, um bom jogo. Então esperamos que aconteça realmente dessa mesma forma contra o Londrina. Mas é fato, o CSA precisa vencer. E aí depois você olha se os times acabaram vacilando ou não, né? Mas primeiramente o CSA precisa voltar a fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, eu acredito que naturalmente o time vai acabar classificando para a próxima fase, porque a competição dá sinais de que dá sim, tá certo, meu povo? Tamo junto, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes, tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.